de, de passar por toda essa linha, não de raciocínio, mas é o que está escrito, né? Porque a mente humana ela vem para um estado de criar uma linha do tempo, criar uma linha de fatos, uma linha onde eu aguardo a Nova Jerusalém vir e eu vou para lá esperando Jesus me buscar para me arrebatar e me encontrar com ele. Como o Apocalipse diz, né, ela vem e desce e, e ela fala da mesma coisa que Apocalipse diz, né, que ela está vestida, né, está vestida. Quais são as vestes, né? São os atos dos santos, né? É aquilo que você leu aí. Então, dentro do texto, e isso me incomodou muito, porque eu estava num culto na igreja, e assim, não demonstro, mas vi o novo céu e a nova terra, e quando que esse novo céu e nova terra está se manifestando, e João vendo essa cidade descer, e no dia que a gente estava na igreja lá, o Jacques recebeu uma pergunta, né? E a Nova Jerusalém não existe? Onde está a Nova Jerusalém? Né? Não vou para lá. E ela vem. A, a, o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E Apocalipse termina e o Espírito e a esposa dizem, vem. Vem. Aquele corinho, Cristo vem me buscar, para o céu me levará. É um ensino absurdamente falso. E eu insisto que a maior parte da igreja hoje, dos pregadores, pregam isso. Mas eles deviam parar para estudar nas Escrituras. Eu desafio a abrir a Bíblia, a ler não com preconceitos, não com esses conceitos já sedimentados na sua crença, mas que você leia nas Escrituras, leia na palavra, para ver se existe algum texto na Bíblia em que Cristo prometeu nos buscar para nos levar para o céu. A vinda de Jesus, ao soar da última trombeta, são 7 trombetas, que diz lá em Apocalipse. 7. E na 7ª trombeta ficou claro o seguinte, e os reinos deste mundo se tornaram os reinos de Deus e do seu Cristo. A vinda de Jesus encerra a história. Não tem mais 7 anos disso, mais 1000 anos. Essa doutrina ela é perniciosa, porque diz que Jesus não reina hoje na Terra, que Jesus ainda vai reinar na Terra. Não encerra a história, ela se tornará eterna, né? E, na verdade, quando Jesus vir, aí continuará a vida eterna. Ela não vai encerrar, né? A vida eterna não começa quando eu creio em Jesus, não. A vida eterna é Jesus. Jesus é eterno. Eu entro nele, vem e recebe de graça da água da vida eterna. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando eu nasço de novo, né? Nasci de novo. Nasceu do Espírito, aquele que não nasceu da água e do Espírito. Então, mas eu digo o seguinte, você, quando a vinda do Senhor se manifestar, o reino que será estabelecido será o reino eterno. Não será porque a condição que muitos pensam a respeito da vinda do Senhor, que você pensa assim, aí então, porque Jesus falou, então virá o fim, na intenção que vai acabar, né? Aí o mundo vai acabar, aí acaba a história. Não. A história aí será estabelecido o reino eterno, né? Quando eu digo que acaba a história, é essa história que nós conhecemos. Exatamente. Mas era um novo céu e uma nova terra, acabou essa história. Não, e o reino de Deus será estabelecido em plenitude. Exatamente. E a Bíblia fala isso claramente em Daniel, de que viveremos para sempre com ele. A pedra que cai do céu, que destruiu a estátua e pulverizou, ela se tornou um monte.
E esse monte, diz Daniel, que é o reino de Deus, que foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou conta da terra. Não é o mal que está crescendo que vai tomar conta da terra. A Por glória isso, do Senhor. essa doutrina é perniciosa, porque coloca os crentes, os discípulos de Jesus, numa retaguarda, numa autodefesa. Você. Quando nós deveríamos estar como se diz, em avanço na terra, né? A glória do Senhor se manifestará, encherá toda a terra. Como as águas cobrem cobrem o mar, assim a terra sem cheirar do conhecimento do Senhor. E essa glória é a igreja avançando, né? Contra as forças do mal, expulsando, como diz o outro, quem tem que ser arrebatado da terra é Satanás e seus inimigos. Eles que têm que se levar. Nós tivemos uma vez um estudo sobre a questão de arrebatamento aí, né? Aí o pastor que estava ministrando estava falando sobre isso, né? Falando, Jesus falou que será como nos dias de Noé, né? Aí, né, todo mundo, porque nos dias de Noé o que tiver será levado, um será levado. Aí o pessoal falava, eu vou ser levado, né? Mas ele perguntou, quem foi levado e quem ficou na terra? Como foi nos dias de Noé? Quem ficou na terra? Foi Noé. Quem foi levado foram os ímpios. Ló, eles também usam o exemplo de Ló. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos entender, porque o plano original, nós temos que entender. Eu creio, eu tenho visto assim, que tudo se resume na seguinte questão. Deus criou o mundo, viu que tudo era perfeito e se alegrou, né? Aí veio o pecado, né? O pecado praticamente quase destruiu todo aquele plano de Deus original, né? Mas Jesus veio e tirou o problema do pecado, entendeu? E agora restaurou o novo reino. Ele é a Bíblia até fala que ele é o segundo Adão. Então, nele, nós voltamos, em Cristo, nós voltamos para aquele plano lá do Éden, né? O plano original de Deus, de encher a terra, de multiplicar, de dominar, né? De sermos a imagem perfeita dele aqui na Terra. É isso que eu resumo tudo a nossa vida, a história da humanidade, né? A história minha. Na verdade, a palavra é último Adão. O último Adão. Último Adão. Ele é o último. É um comentário rápido. Pode completar, João. Não, já completei. Pegando assim, recapitulando, o Evangelho hoje, falo conhecimento escritural, hoje tenta nos revelar um Cristo segundo entendimento, né? Sobre um pensamento formatado. Tudo que foi exposto hoje não tem como se explicar. E todo o efeito do Evangelho que nos é apresentado, que é pregado, ele permeia entendimento intelectual. Então, tudo a gente tem que pensar e tentar traduzir de maneira que não ofende a nossa mente. Tem muita coisa que Jesus ensinou e Jesus não explicava. Não estava voltado para conhecimento humano. E o que o Josimar expôs hoje, eu acho, não é engraçado, mas vou usar a palavra engraçado, porque isso ofende a mente, porque não tem como você viver isso baseado no intelecto. O novo nascimento, nascer de novo, não está ligado a intelecto. A própria palavra que foi usada algumas vezes, arrebatamento, quando é citada em Tessalonicenses, o original fala de rapazinho. É um termo mais ou menos assim que diz rapazinho, que é como se fosse um ladrão. É uma transformação instantânea. Tipo assim, aquilo que vai ser manifesto é algo instantâneo. O próprio Nicodemos, quando Jesus fala para ele, se você não nascer de novo, Nicodemos trouxe para intelecto, para um pensamento, e Jesus deixou ele catando cavaco. Então, assim, tipo assim, fica aí procurando, Nicodemos, o que eu falei. Então, assim,
o que acontece, assim, olhando para esse lado, o evangelho hoje em muito se tornou algo tipo assim, velho, se não for no espírito, velho, se não for um, um loop do espírito aí, um Revelado, né? espírito, se não for revelado, se não for dado a conhecer, né? O próprio Jesus diz, né, que tipo assim, ó, foi dado a conhecer, foi revelado a capacidade de perceber essa realidade. Quando Josimar fala de que obras de antemão, essa natureza que nos alcança, essa vida que nos alcança, se isso não for nos revelado, não tem como alcançar. Tipo assim, não é algo explicado. E a questão da cartilha, né? Toda a obra do Evangelho, toda a vida do Evangelho hoje, ela nos é apresentada dentro de termos, dentro de exercícios de atividade que não transpõe a gente a essa realidade. Então, aí a gente mensura, né, arrebatamento como um lugar que a gente vai, não um lugar que nos alcançou. É o tempo inteiro a gente pensando que a gente vai até Jesus. Não é Jesus que veio a nós. Então, fica meio que a gente não consegue conduzir as pessoas a Cristo, porque a maior parte do tempo a obra não passa do Espírito. A gente traduz isso dentro de, usar a palavra, de um humanismo, dentro de obras mortas, e não de natureza. Eu vou até complementar o que você falou, Mateus. Não é nem conduzi-las a Cristo, é deixar Cristo se revelar, fazê-lo conhecido através do amor que temos uns pelos outros. Yes. Aqui Jesus falou assim, ó, E nisso seria conhecido, né? Nisto o mundo conhecerá, né? Que ele falou que tu me enviaste quando eles forem né? Quando eles amarem uns aos outros, né? Isso que é importante. Sim. A obra da condução que a gente vem falando, né? A gente vem discutindo muito isso entre nós aqui. O que fazer depois que as pessoas ouvem falar de Jesus, querem saber como é o nosso estilo de vida, entendendo que pensamos e agimos diferente, né? Conduzi-los agora a aceitar, aí depois vai para o batismo, aí depois vai para a Santa Ceia. Eu quase morri esse final de semana tomando Santa Ceia, porque aqueles que não forem batizados, por favor, se assente, você precisa se batizar para você participar da comunhão do corpo de Cristo. Se você não é da nossa denominação, você não pode participar. É isso? Das assembleias. Participa na sua igreja. Fere o coração, né? Assim, não os irmãos, né? Mas fere o coração de entender que estamos num tempo em que se afasta mais as pessoas do reino do que as aproxima, né? Como Jesus falou para os fariseus, se eu não me engano, Mateus capítulo 24, onde ele fala que vocês passam viajando pelo mundo inteiro falando sobre as escrituras, sobre as leis de Moisés, e vocês tornam as pessoas 2 vezes mais dignas do inferno do que elas já são. Esse é o problema. Olha, eu quero, assim, aproveitando aqui, deixando um desafio para vocês, que eu tenho tomado como princípio na minha caminhada, entendeu? Depois que os nossos olhos, eu estou há 36 anos no Evangelho, né? 37 anos eu converti com 27, estou com 64, então são 37 anos de caminhada. E, ultimamente, Deus tem trazido esse entendimento em nosso coração. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho entendido que Jesus deu uma direção para nós, para que fôssemos testemunhas, né? Ele fala lá em Atos que ele falou assim: vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas, né? Então, eu tenho tomado por princípio na minha vida, eu vejo que o princípio importante para você realmente experimentar tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, descobrindo, através da revelação de Deus, é a importância de você ter essa experiência com o Espírito Santo,
não perder jogar para o ar esse paradigma que, infelizmente, a religião colocou na nossa mente, né? Eu não sou pentecostal, eu não gosto disso, não sou pentecostal. Não, você, para ser cristão, realmente, você precisa só do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não é nascido de novo. Entendeu? Você não vai ser nunca um Mateus melhorado, né? O Mateus tem que ser cheio do Espírito Santo. Não, senão ele nunca viverá a vida que Jesus veio nos trazer. Eu vejo assim, eu tenho visto assim, lá em João 7, quando Jesus falando assim, ó, aquele que me conhecer segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, ele fala que ali ele está falando, João fala assim, que ele está falando a respeito do Espírito Santo que eles haveriam de receber, né? Então, quando Jesus foi, e ele falou, se eu não for, o Pai não enviará, então eu vou para que o Espírito Santo seja enviado. A maior bênção que o Evangelho nos dá, né, é a possibilidade de sermos a habitação de Deus no Espírito, que o Espírito Santo veio morar em nós, né? Veio morar em nós. Nós somos hoje templos do Espírito Santo. Então, isso. Na verdade, nós somos templo. Templo. Não templos. Exatamente. E nós, para vivermos, para que ele viva em nós, né? Como era no Éden, né? Onde, por exemplo, você vê que os apóstolos, você vê, por exemplo, Pedro, né? Vamos usar o exemplo de Pedro, né? Pedro, um homem que, por exemplo, negou Jesus ali, diante de uma empregada, né? Depois, 30 dias, aliás, foram 40 dias com Jesus, né? Mais 10 no cenáculo orando, quer dizer, em torno de 50 dias depois, estava aquele homem cheio da glória de Deus. O que aconteceu com ele? De um homem covarde ali, negando Jesus diante de uma simples senhora ali, entendeu? Para um homem ousado, cheio do Espírito Santo, um homem que dizia, o que eu tenho, eu não tenho prato, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Quer dizer, que transformou Pedro? Foi a experiência dele. Na verdade, a glória que o Senhor tem compartilhado, ela é 1 bilhão de vezes maior do que o Éden. Porque Isso. Adão tinha que pecar. Se Adão não pecasse, ele nunca iria experimentar ser igual a Jesus. Nunca. Entendeu? Então, nossa vida agora, quer dizer, nossa vida agora, eu desafio todos vocês. O foco eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é opção, é mandamento, é direção. Vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa ser revestido de poder. E essa era, olha, você vai ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Atos 19 lá, você vai ver lá, qual que foi a preocupação dos apóstolos ao chegarem lá em Éfeso? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Né? Em Atos, acho que 8 também, fala, Pedro também foi lá, vocês também receberam o Espírito Santo? Quer dizer, a preocupação deles não era se eles tinham templo, se eles davam dízimo, se eles, entendeu? Tinham passado o curso de batismo, nada. Não, vocês receberam. E a primeira coisa que eles faziam era impunhar as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Você vê que é uma questão de estratégia de Deus, uma questão prioritária, você ter essa experiência com o Espírito Santo. Você vê, Josimar, como que aquilo que a gente vem falando aqui ao longo dos nossos encontros reflete muito acho que um dos primeiros a gente vai falando aqui das obras, né, de como manifestar o reino de Deus, que é atendendo aos irmãos, né, ao necessitado, ao que está do nosso lado. Mas você vê, por exemplo, uma simples palavra, como você disse, como causa um impacto tão grande em que o escapismo dessa vida aqui
em querer acreditar em que eu vou para um outro lugar diferente, não posso sofrer o que estou sofrendo aqui, é o que você falou, não sou templo, somos templo. Somos Só templo. isso já é uma palavra que quebra todo o pensamento que a pessoa já repudia. Por quê? Porque ela não quer entender que eu preciso estar conectado, amando uns aos outros, para que o templo de Deus, a cidade de Deus, se manifeste. É. Como diz a Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito. Né? Então, essa é a ordem do Espírito Santo para nós. João, não, esta mensagem é a mensagem primordial para se pegar e anunciar hoje. Sobre o ser batizado com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água, mas vem após mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Espírito Santo. Agora, fogo ali é sofrimento. Fogo na Bíblia é sofrimento. Sofrimento. Só que o cara quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não quer ser batizado com sofrimento. É labareda de fogo. Mas, Saul, eu vejo assim, eu vejo assim, é o sofrimento, porque as pessoas confundem, né? Por exemplo, o sofrimento, eu não vou sofrer morrer na cruz. A minha cruz é o sofrimento da renúncia aos prazeres. Mas, literalmente, há pessoas que já sofreram mais do que Jesus na cruz. Exatamente. Não uma pessoa por causa da perseguição, né? Todo dia. Jesus começou às 9, 3 horas da tarde estava resolvido. Exatamente. Agora, há muitos nossos irmãos estão presos, torturados todos os dias. O Mário Freitas conta lá do Mohammed, lá no Sudão, que toda quinta-feira ia lá, davam uma coça nele, e batiam nele, e ele sorrindo. Até que o momento que ele ficou triste, aí o Mário perguntou, mas por que você está triste? Não, Mário, eles não batem só em mim, não. Eles batem na minha mulher, no meu filho e na minha filha, que tem necessidade especial. Misericórdia. Você já pensou? Então, tem um amigo meu, o Paul Taylor, ele não gosta que eu fale sobre isso. Essa palavra Marte, ele não gosta. Marte é muito perigoso, você tem que ter cuidado com essa palavra. Não. O mártir de Jesus não é o mártir do islamismo, porque o mártir do islamismo ele explode e mata todo mundo. Nós sofremos o dano para que os outros vivam. Dano para beneficiar outros. Não é todo mundo que vai sofrer como o João sofreu, como Paulo morreu. Não é isso. Mas é que o sofrimento de Paulo, sem mim, não está completo. E o meu sofrimento, sem o de Paulo, vice-versa, não está completo. Porque as aflições é de Cristo. De Cristo. É as aflições do corpo, e o corpo é um só. Por isso que Paulo, o Espírito Santo fala, se você sofre aqui, lembra das aflições que acontecem ao redor do mundo. Porque há muitos que sofrem ao redor do mundo. Só que a teologia escatológica, como eles definem, ela só serve para nós. Haverá um livramento, você será livre da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, você será livre da grande tribulação. Só que o sujeito esquece que lá na Coreia nós temos no mínimo 50 mil irmãos que são torturados todos os dias nas cadeias. Na China são milhares, talvez milhões. Nos países árabes, na Colômbia e tantos outros que padecem por amor a Cristo. Só que nós não... De que são essas feridas? Essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Né? Essa passagem. Né? As feridas do corpo de Cristo, elas podem não atingir a mim, mas eu também, em Cristo, tenho que sofrer com esses irmãos.
E eu ainda costumo questionar, então nós do Bam 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 vamos ficar livres da tribulação porque nós somos fiéis, né? Mas então, e Deus não está livrando os irmãos lá. Está livrando o outro não é fiel, não. Lá da Coreia? Que negócio é esse? Nós vamos sair da grande tribulação. Você vai falar que ainda vai vir uma grande tribulação para os irmãos que estão na Coreia? Para os irmãos que estão no Vietnã? Você vai falar para um irmão chinês que o anticristo ainda vai vir? E o Xi Jinping? O mundo inteiro está debaixo do anticristo. Na Índia, o primeiro-ministro que entrou lá agora piorou muito, muito, muito para aqueles que conhecem a Jesus pregar, são perseguidos, perdem as propriedades. Eu conheço irmãos lá que saem de noite, de madrugada, escondido, para ir para outra província para poder batizar, porque naquela província onde eles vivem, eles não podem batizar. Eu tive lá em 2011, vocês vão lembrar daquele fugiu agora o nome do local, em que as pessoas foram incendiadas, estupraram. Eles estupraram uma menina que é sobrinha de um obreiro nosso, que eu tenho relacionamento com ele lá na Índia. E depois colocaram fogo na menina. Oh, Deus. E você vai falar que Deus vai livrar a mim da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, mas não livrou ela? Não tem explicação. Agora, a revelação de Jesus é o que nós temos que buscar, irmãos. Apocalipse não é um livro de eventos. Apocalipse não é um livro de acontecimentos históricos, temporais e marcados no tempo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e tem mensagens do Apocalipse que podem ser aplicadas agora. Eu leio o Apocalipse em busca da revelação de Cristo, não em busca daquilo que há de acontecer. Porque muitas das coisas que nós lemos em Apocalipse já aconteceram. Uma delas é Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quando que chegou a salvação? Quando que chegou a força? Quando que chegou o reino do nosso Deus? Quando que chegou o poder do seu Cristo? Quando Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, quando ele morreu. Na cruz, Jesus trouxe a salvação. Na cruz, Jesus trouxe a força. Na cruz, Jesus manifestou o seu reino, o reino do nosso Deus, o poder do seu Messias. E o acusador dos nossos irmãos já foi derribado. E diz o texto, e eles o venceram. Não é eles o vencerão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro. Amém. Nós vencemos o diabo pela palavra do nosso testemunho. Amém. E não amamos as nossas vidas mesmo em face da morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás tem pouco tempo. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém. Essa é a mensagem de poder. Essa é a mensagem da força do Espírito Santo. Essa é a mensagem do Evangelho. Vamos terminar, irmãos? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu queria... Só quero agradecer pela participação. Muito obrigado a todos. Amém, Alain. Gostou?
Ótimo. Não perco mais nenhuma. É crescer. Eu Bom queria. Jesus. Paulo fala em Filipenses, né, que Jesus, ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual, mas tomou forma de servo, né, se humilhou até morte de cruz. Ponto. Essa é a consumação da obra de Cristo, né? E Deus deu um nome a ele, acima de todo nome. Pegando um gancho nessa construção sendo feita, eu penso que a própria condição de filiação, de ter se tornado filho, a nossa consciência de ser filho, ela meio que nos conduziu a um lugar de mimo, de ser um filho mimado, colocar dentro desses termos. Joel, quando fala sobre o derramamento do Espírito, ele fala que até os servos receberiam essa porção. E o que eu quero dizer com isso? É que quando nós somos recebidos em Cristo, né? Quando nós recebemos essa nova natureza, nos tornamos filhos. Amém. Mas a treta, o que pega dentro dessa construção é que o nosso entendimento de ser filho não nos conduz a um lugar de ser servo. Então, eu acredito que, para o tempo que a gente vive, porque me tornar semelhante a Cristo, viver como Cristo, eu preciso tomar o lugar de servo. Então, vou colocar dentro dessa questão de que todo aquele que crê, como diz as Escrituras, dele fluirá rios de água viva, o que compromete os nossos dias, a porção do Espírito, que é prometida, que ela existe, que ela se faz presente. Irmãos, o fato de se jorrar é tão óbvio, essa porção. é tão óbvio que a gente não percebe. Você mencionou isso na última vez. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus falou. E ele ensinou isso, ensinando que mais bem-aventurado é dar do que receber. A ênfase toda da igreja evangélica protestante é receber. É receber. Só receber. Eu E vim Jesus aqui disse, para receber. mais bem-aventurado dá. Todo rio que flui, você já observou que ele não flui para mim, ele flui para fora? Por fora. Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Tudo flui para fora, tudo flui para o outro. Tudo de Jesus é para o outro. Tudo. Deus é amor. Deus, na natureza do nosso Pai, ele não retém nada para si. Nada. Nada Deus retém para si. E quanto mais dá, mais multiplica, né? Eu tenho uma máxima, que é comigo a vida inteira. Eu acho que eu sou chamado para servir. É chamado, todos nós somos chamados para servir. Amém, irmãos? Hoje Amém. passou muito do nosso tempo, mas eu deixei correr. Tá. André, Boa noite a todos. ou a Edna, pode orar? Ou o Nicolas? Eles não querem. Quem vai orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de serviço, de servir uns aos outros com dons, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, de exortação. Pai, eu oro para que aos nossos olhos se descortine a vivência do Evangelho de Jesus. Sim, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar entre irmãos, de participar dessa mesa, Pai. Abençoa o restante da nossa semana, Pai. E nos conduz a desfrutar plenamente de tudo aquilo que foi nos concedido em Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.
Yes. Yes. Até mais, people. Bye. See you abençoe. next week. See you next week. Bye bye. Bye bye. Shalom para todos. Eu vou